Antes de começar a nossa aula, vamos procurar aquele local tranquilo aí na casa de vocês? Ótimo, encontraram, né? Então, agora vamos lá pegar o nosso material de hoje, que será aula de geografia. Então, eu irei precisar do livro de geografia, o caderno e o lápis de vocês, certo? Combinado? Então, vamos lá. Abram aí o livro de vocês na página 42. Já estou pegando o meu. Vocês estão vendo aí, ó, território e população brasileira. Isso mesmo. Quem é que faz parte da população brasileira? Nós. Ótimo. Aqui do outro lado, vocês irão ver extensão do território brasileiro. Vamos aqui acompanhar a leitura? O Brasil possui uma grande extensão territorial. Sua área é aproximadamente 8.515.759 quilômetros quadrados. Muito extenso, muito grande. No mapa ao lado, observe a extensão territorial do nosso país, no sentido leste-oeste e no sentido norte-sul. Vocês irão perceber aí no livro de vocês que tem uma seta indicando leste, oeste, norte, sul. Perceberam que está como se fosse uma cruz no mapa de vocês? Então, é essa a indicação aqui, certo? Até aí alguma dúvida? Ótimo, tenho certeza que não. Logo abaixo tem assim, que curioso! Vamos lá desvendar essa curiosidade. Tem assim, países mais extensos do mundo. Você sabia que o Brasil é considerado um dos países mais extensos do mundo? Isso! Mesmo que vocês escutaram agora que eu falei. No planisfério a seguir, podemos observar que o Brasil está entre os 6 mais extensos do mundo. Vocês podem ter tomado aquela surpresita, professora. É mesmo? Isso! E sabe em qual local nós ficamos? Em 5º lugar. Foi a nossa colocação. Nós somos o 5º país mais extenso do mundo. Aí vocês devem estar se perguntando, como você descobriu, professora? Da mesma maneira que eu vou ajudar vocês a descobrir, certo? Olhem aí no planisfério, nesses mapas. Para que vocês possam encontrar, como eu encontrei que ele é o 5º, nós iremos olhar a quantidade da extensão territorial, certo? Então, a partir do momento que vocês olham os valores, vocês vão ver que quanto o valor maior, ele será o maior. E aí nós iremos encontrar qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, observando a quantidade dos quilômetros ao quadrado, certo? Então, vamos aqui comigo. Sabe quem é o primeiro país? Sabe? É a Rússia. Ela é o meu primeiro país em extensão territorial do mundo. Isso, muito grande, não é isso? Depois, em segundo lugar, vai ficar o Canadá. Isso, o Canadá é em segundo lugar. Depois, em terceiro lugar, vem os Estados Unidos. Em quarto lugar, a China. E em quinto lugar, quem? Nós, o Brasil. E em sexto lugar, ficou a Austrália. Certo? Então, se alguém algum dia perguntar a vocês qual a extensão territorial do Brasil, em qual colocação ela fica, qual será a resposta? Isso, em quinto lugar. Ótimo! Passe aí para a próxima página, a página 44. Vocês vão ver na página 44 o que é limite. Limite, professora? O que é esse limite que ele está falando aí? Vocês vão entender agora. Observem aqui essa foto.
Estão observando? Vocês estão vendo o quê? Tem uma bandeira aqui, aqui eu tenho um monumento e desse outro lado eu tenho uma outra bandeira. Vamos aqui comigo, quem sabe me dizer qual é essa bandeira? Hein? De qual país? Ótimo! Do nosso país, do Brasil. E essa daqui? Hein? Vamos, pense, chama o papai, chama a mamãe. Isso, essa bandeira aqui é do Uruguai. E professora, o que é isso aqui no meio, entre a bandeira do Brasil e do Uruguai? Isso é um monumento, que eu vou explicar já já o porquê ele está entre a bandeira do Brasil e a bandeira do Uruguai. Vamos aqui, acompanhe comigo a leitura. Vamos lá? O limite indica o local onde termina um território e começa outro. Isso mesmo, como no caso de países, estados e municípios. Por isso, dois ou mais países que fazem limite entre si são chamados países vizinhos. É o que está acontecendo aqui com o Brasil e o Uruguai. Eles são vizinhos e são chamados de países vizinhos. Na maioria das vezes, os limites são criados por meio de acordos e tratados entre dois ou mais países, estados ou municípios. Em geral, a definição de limites leva em consideração a existência de elementos naturais, que são os rios, as serras e as montanhas. Nesse caso aqui, teve como limite algum elemento da natureza? Um elemento natural? Não foi nenhuma serra, nem um rio, nenhuma montanha. Vamos lá? Continuar? Ou elementos artificiais, como pontes e estradas. E aqui, tem? Não ainda, professora. Vamos lá. Outras vezes são construídos monumentos, especialmente para marcar um limite territorial, como o obelisco mostrado na foto. Então, para separar o limite do Brasil com o Uruguai, foi construído um monumento, o obelisco, certo? Entenderam por que ele está entre a bandeira do Brasil e a bandeira do Uruguai? Porque ele está informando que até aqui é território brasileiro. Passando do obelisco, aqui nós estamos no território do Uruguai, certo? E vocês entenderam que eles podem ser construídos como limites por elementos naturais e elementos artificiais e outros elementos que é o nosso, claro, monumentos, certo? Até aí alguma dúvida? Tenho certeza que não. Então vamos aqui. Do outro lado, nós temos pontos extremos do território brasileiro. Pontos extremos, professora? Isso mesmo. Nós temos quatro, pontos extremos aqui no nosso país, no nosso território. Chamamos pontos extremos os locais situados nas extremidades de um território. Em nosso país, 4 marcos naturais determinam os pontos extremos do território nacional. Se ele diz que são 4 marcos naturais, são elementos da natureza, não foram criados pelo homem, não são artificiais, e sim naturais. Ele manda assim: observe a seguir a localização e algumas informações sobre cada um dos pontos extremos do Brasil. Eu trouxe para vocês aqui o mapa. Olha, e aqui no mapa eu marquei de bolinha preta os pontos extremos do nosso país, do nosso território brasileiro.
Nós temos um ponto extremo em Roraima, outro aqui no Acre, temos aqui um no Rio Grande do Sul e aqui na Paraíba. Aí vocês podem perguntar, mas professora, ele disse que são pontos extremos marcados com elementos naturais. Isso mesmo. Nós já detectamos aqui no mapa os meus pontos extremos. Agora, eu irei mostrar para vocês onde estão os elementos naturais. Vamos começar lá de cima, de Roraima, aqui. Olha, eu tenho o Monte Caburaí, né? Caburaí, que representa o ponto extremo norte do território brasileiro. Trata-se de uma formação rochosa com aproximadamente 1.456 metros de altitude. Ele está localizado no estado de Roraima. Vamos lá colocar ele aqui. Colei. Vamos agora descendo aqui para o ponto extremo da Paraíba. Vamos lá conhecer qual é o ponto extremo da Paraíba? Olha, o ponto extremo da Paraíba é a Ponta dos Seixas. Isso mesmo. O que é que acontece? É uma pequena faixa, olha, de areia com cerca de 1,5 quilômetros de extensão. Ela está localizada no estado de Paraíba e marca o ponto extremo leste do território brasileiro. Depois da Ponta dos Seixas, eu irei descer para Rio Grande do Sul. Vamos lá descobrir qual é o ponto que marca. Olha, o que marca lá no Rio Grande do Sul é o Arroio Chuí. Isso! Estão vendo como é bonito, né? É um pequeno curso de água localizado no estado do Rio Grande do Sul. Ele marca o ponto extremo sul do Brasil, certo? Professora, mas você falou que era 4 marcos. Isso mesmo. Olha aqui o outro, que fica no Acre e é marcado pela Serra da Contamana. O que é a Serra da Contamana? É uma formação rochosa com aproximadamente 609 metros de altitude, localizada no estado do Acre. Ela representa o ponto extremo oeste do Brasil. Vamos colocar aqui. Certo? Então, esses 4 aí é o que ele acabou de me informar aqui, que são os 4 marcos naturais que determinam os pontos extremos do território brasileiro. E aí, gostaram de ver? Ótimo! Tenho certeza que sim. Então, a aula de hoje, só recapitulando, foi para que vocês entendessem o que é o limite, não é isso? Que no limite, para separar ou países, ou municípios, ou estados, eu posso utilizar elementos da natureza, ou elementos artificiais, ou monumentos, que foi como que aconteceu entre o Brasil e o Uruguai, que foi construído o obelisco. Vocês também perceberam que o nosso país é o 5º em extensão territorial e conheceram os 4 marcos, né, dos pontos extremos do território nacional, né, do nosso território brasileiro, certo? Aí vocês podem dizer, acabou por aqui, professora? Não, eu vou deixar uma atividade para vocês. Isso! O Brasil, ele não só faz limite com o Uruguai, tem outros países e eu estou querendo saber quais são eles. Então, a atividade de hoje para vocês será, junto com a mamãe ou com o papai, pesquisar quais são os outros países que fazem limite com o nosso país,
com o nosso Brasil, certo? Vocês irão pesquisar, irão escrever no caderno de vocês o nome desses países e tirar uma foto maravilhosa e enviar para a professora de vocês. Está bom assim? Ótimo! Caso não consigam, né? Fazer essa pesquisa não tem problema, certo? Quando vocês retornarem, a professora de vocês irão ajudar e esclarecer mais ainda, tirar todas as dúvidas que tenham ficado sobre os limites, sobre os pontos extremos, certo? Combinado assim? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham viajado na geografia e que cada vez mais eu possa estar passando mais conhecimentos para vocês. Que eu tenho certeza que você já tem uma bagagem enorme de aprendizagem. Eu só estou ajudando a acrescentar mais um pouco, correto? Então, por hoje nossa aula acaba por aqui. Um beijão e até a próxima aula!